Hoje aqui na Boa Vontade TV nós vamos conversar sobre os efeitos da pandemia na saúde das crianças. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos a doutora Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Luciana, obrigada por conversar com a gente, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Luciana, a Sociedade Brasileira de Pediatria encomendou um estudo chamado O Impacto da Covid-19 na Saúde das Gestantes, Novas Mães e Seus Filhos. E esse estudo foi um estudo bem amplo que teve muitas informações a ser compartilhada. Eu queria que a senhora falasse sobre ele. Nós tivemos alguns resultados bem interessantes, ouvimos muitos pediatras das várias regiões do país, e foi uma pesquisa que anteriormente nós já havíamos feito sobre outros assuntos. E nessa pandemia, o que nos chamou a atenção é que os pediatras relataram que muitas mães se queixavam das alterações comportamentais das crianças. Isso é compreensível, visto que as crianças ficaram confinadas, né, muito tempo, e nós sabemos que o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, depende da interação da criança com outras crianças, depende de brincadeiras, enfim. Outro resultado que nos chamou a atenção e que nos preocupa também bastante é que muitas crianças deixaram de ser vacinadas para outros agentes nesse período. E nós estamos muito assustados, pedindo a todos que vacinem suas crianças, mesmo durante a pandemia, porque nós sabemos que, se assim não fizermos, nós corremos o risco de termos outras epidemias já já. E nós sabemos que a ida a um posto de saúde para vacinar não leva ao risco de contaminação, sobretudo porque os postos estão usando protocolos de higiene, é um momento muito rápido, e nós temos doenças já erradicadas, né, que correm o risco de retornar caso as crianças não sejam vacinadas. Então, isso também é um dado que nos preocupou bastante. Esses dois seriam os dados que mais nos preocuparam nessa pesquisa que nós fizemos. E como os resultados desse estudo podem ajudar os profissionais da saúde? Olha, é muito importante que cada criança tenha o seu pediatra. E mesmo que durante esse período ela não tenha condição de fazer a visita presencial, o pediatra deve ser contactado e esclarecer as dúvidas que os pais têm, porque o pediatra é o único profissional que tem treinamento e habilitação para atender as crianças de 0 a 19 anos, né? E ele tem um papel muito importante para orientar em hábitos saudáveis, para orientar sobre a nutrição, sobre a vacina, sobre o comportamento, sobre a importância da atividade física, para verificar dificuldades escolares da criança. Então, além de tratar das doenças, o pediatra tem um papel primordial na prevenção e na orientação de dados saudáveis. Além disso, a gente sabe que, infelizmente, durante essa pandemia, houveram notícias mentirosas que foram disseminadas, muitas fake news, que deixou as famílias preocupadas, né? Então, nós sabemos que nós precisamos, de fato, ter alguém que possa responder com base na ciência, de maneira adequada, para tirar as dúvidas e fortalecer o conhecimento dos pais. Nesse sentido, a consulta online é uma aliada. Veja só, a orientação online é uma aliada para aquela criança que já tem o pediatra, que o pediatra já conhece a criança. Alguns sintomas que a criança tem merecem um exame presencial, mas muitas vezes uma orientação nutricional, uma retirada de dúvida,
uma orientação de maneira geral pode ser feita por teleconsulta. Um dos dados desse estudo foi a mudança de humor na vida das crianças, verificada por 88% dos pediatras. Queria que a senhora falasse sobre esse resultado. Olha, foram descritas irritabilidade, depressão, foram descritas maior transtorno de ansiedade entre essas crianças. Muitas vezes a gente sabe que as crianças ficaram muito atreladas às telas, ficando um excesso de tempo frente ao computador, à internet. Por outro lado, muitas vezes também a diminuição da socialização com os amiguinhos, a falta de espaços abertos, onde as crianças possam exercer sua atividade física e brincar, deixaram as crianças muito irritadas e ansiosas, né? Aí o pediatra também precisa ser consultado, porque ele pode dar dicas de brincadeiras que os pais podem ter com os filhos, fazer atividade física juntos, as crianças maiores podem ajudar nas tarefas domésticas, podem ajudar na cozinha, e se pode estabelecer novos vínculos mesmo, né, de brincadeiras com os pais e com as crianças e os adolescentes. É muito importante falar a verdade para as crianças e os adolescentes, esclarecê-los do momento que a gente está passando, que é um momento que vai passar, né, mas que a gente tem que exercer uma coisa que às vezes a gente não tem, que é paciência, né? Então, os pais precisam ser orientados nesse sentido, né, para também desmistificarem os seus medos, suas preocupações. Certo. E se esses sentimentos, né, forem negligenciados, qual o impacto disso para o futuro dessa criança e esse adolescente? Isso é difícil de lhe dizer, porque cada indivíduo responde de uma forma, né? Pais atentos, cuidadosos, amistosos, amorosos, né, podem, com bom senso e amor, resolver pequenas questões de ansiedade, de irritação na criança. Muitas vezes os pais não conseguem, ou a criança desenvolve alguns distúrbios muito exacerbados, né? Faz crises de birra, joga tudo no chão, não atende, ou fica deprimido. Aí começam a surgir alguns comportamentos de preocupação. E o pediatra precisa ser ouvido também, porque quando esses comportamentos começam a ficar muito frequentes, a criança perde o interesse no que ele habitualmente tinha interesse, ou se mostra entediado, ou irritadiço, ou mesmo deprimido, sem vontade de fazer nada, aí é possível que seja necessário uma escuta especializada de um psicólogo, de um psiquiatra, porque os distúrbios de comportamento na infância são cada vez mais frequentes, assim como no adulto, né? A depressão na infância e na adolescência existe, precisa ser reconhecida e tratada, né? Então, um comportamento diferente que os pais não consigam explicar, que não consigam manejar e que fiquem inseguros, devem ser motivo de consulta mesmo, para ver que orientação é que se deve ter. Se sabe que o desenvolvimento das crianças ocorre de maneira muito rápida nos primeiros anos de vida, e tudo que ela recebe nesse período vai ser importante para o resto da vida inteira, né? Então, é muito importante que a criança se sinta amada, que ela sinta que as pessoas têm atenção com ela, mas que ela também perceba que ela tem que ter limites, né? Que ela tem que ter rotinas, que ela tem horário para se alimentar, para dormir, para estudar, para brincar. Isso tudo são ferramentas importantes
para o desenvolvimento da personalidade de uma criança. Doutora Luciana, a Legião da Boa Vontade atende a um público infanto-juvenil nas suas milhares de unidades socioeducacionais espalhadas pelo Brasil. E esse público vive geralmente em residências muito pequenas, onde praticar o isolamento social é bem difícil. Nesse sentido, a LBV tem essa preocupação de, além de levar as cestas de alimentos não perecíveis, que ela presenteia a todos os seus atendidos, além disso, os educadores das suas unidades proporcionam atividades lúdicas e educacionais para esse público infanto-juvenil, atividades remotas, né? E que, inclusive, fortalecem o vínculo com a família. Qual a importância dessas atividades para as crianças, para os jovens, principalmente no impacto em relação à saúde mental deles? Sem dúvida, essas atividades que você citou, todas são fundamentais. Eu parabenizo o LBV por esse desenvolvimento de tarefas, porque é uma contribuição de extrema relevância. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, há uma área somente chamada Pediatria para Famílias, pais e famílias, onde os pais também podem visitar, tirar suas dúvidas e ver se encontram lá materiais interessantes sobre atividade física, sobre bebidas alcoólicas, sobre comportamento, sobre uma série de questões. Todas as informações educativas são de extrema importância, sobretudo para aqueles mais carentes. Nós sabemos que os mais carentes sempre pagam um tributo maior. E agora, por morarem em casas menores, né, muitas vezes não terem acesso ao computador para terem educação remota, eles vão pagar um preço maior ainda do que os alunos de escolas particulares, né? Então, eu acho que esse trabalho é indispensável, né? E lá numa dessas áreas do nosso site, há um guia que foi feito pela Fundação Maria Cecília Vidigal, com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, exatamente com a descrição de uma série de brincadeiras que podem serem feitas de maneira simples, com as crianças de várias idades, para estimular o desenvolvimento, a cognição, a interação social. Muito obrigada. E falando sobre essa questão educacional, né? Muito tem se falado sobre a volta às aulas. Como a Sociedade Brasileira de Pediatria vê esse momento de retorno? Quais as orientações para os pais, para os educadores para esse momento? Olha, nós temos 2 documentos feitos no meio da pandemia. Estamos para lançar mais um agora sobre essas questões. E não há uma receita de bolo para todas as cidades, porque nós sabemos que o Brasil é um país continental. Há ainda 2 realidades absolutamente diferentes, que são a escola particular e a escola pública. E dentro da escola pública, há escolas e escolas, né? Nós sabemos que existem boas escolas públicas, mas existem escolas que são precárias, no sentido de número de banheiros, número de pias para lavar a mão, capacidade de distanciamento físico. As crianças pequenas, até acima de 2 anos, já devem utilizar máscaras, né? Mas, às vezes, é difícil você manter um número certo de crianças que não queiram brincar e se aglomerar. Então, é preciso que haja um consenso de um grupo gestor em cada município que possa analisar se de fato tem ocorrido um número descendente no número de casos, um número de novos contaminados descendente, se o número de leitos de UTI é razoável e disponível naquele município. Nós precisamos saber também que as crianças, nesse momento, quando começarem
aulas deveriam ir em pequenos grupos para fazer treinamentos humanísticos, para fazer atividades ao ar livre, sempre que possível, e sendo distribuídas em pequenos grupos. Mas nós precisamos ter segurança de que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação pudessem estar trabalhando juntas, tá? Fazendo auditoria das escolas e vendo quais as escolas que, de fato, poderiam retomar suas atividades. Certo. Agora, gostaria que a gente voltasse a falar dessa pesquisa tão importante da Sociedade Brasileira de Pediatria, o impacto da Covid-19 na saúde das gestantes, novas mães e seus filhos, porque essa pesquisa também ouviu os obstetras, não é isso? E eles sentiram uma diminuição considerável nas consultas pré-natal. Por que a senhora acha que isso foi sentido e qual o impacto disso? Isso é difícil e é grave e realmente se viu, né? Porque as pessoas, de uma maneira geral, o pediatra também observou isso, diminuiu o número de consultas presenciais, em todas as especialidades os médicos viram isso, né? Se diminuiu o número de consultas por temor mesmo das pessoas de maior risco poderem se contaminar. Então, as gestantes também ficaram um pouco preocupadas e diminuiu o número de consultas pré-natal. Isso é ruim, porque as consultas pré-natais elas são muito importantes para que se acompanhe a gravidez, para que se identifique a gravidez normal ou a gravidez de risco, para que se possa vacinar a gestante. E mesmo durante o pré-natal, no último trimestre de gravidez, deve ocorrer também a primeira consulta com o pediatra, ainda durante a gestação, para que os pais possam tirar as dúvidas que têm, né? Então, esse número menor de consultas é preocupante porque, de alguma forma, você está deixando de assistir a gestante de maneira adequada, né? E você pode deixar de detectar alguma coisa que precisasse de uma orientação mais assertiva. Certo. E falando ainda, né, dessa relação da gestante, o bebê, muito se falou sobre a questão da transmissão vertical, né, onde a mãe pode ou não contaminar o bebê que está dentro dela. E isso foi descartado ou ainda é mantido? Como as pesquisas científicas têm visto? Há poucos relatos, sobretudo um estudo italiano, que mostra a presença de fragmentos do coronavírus na placenta, o que talvez pudesse significar transmissão vertical. No entanto, a grande, maciça maioria das mães gestantes portadoras de coronavírus não passaram esse agente para suas crianças, né? Se orienta que essas gestantes, depois do parto, tenham cuidado, usem máscara, lavem a mão com muito mais frequência, e uma orientação de extrema importância é que elas devem, sim, manter a amamentação. Essa orientação é da Sociedade Brasileira de Pediatria e de outras sociedades, porque nós sabemos a importância do aleitamento materno para a nutrição, para a proteção contra infecções, para o desenvolvimento das crianças, para a inteligência dessas crianças. Então, a amamentação deve ser mantida e a mãe portadora da doença pelo coronavírus deve ser recebida numa maternidade, numa ala só para portadores de coronavírus, com todos os cuidados e orientada a ter os cuidados de distanciamento, higiene, proteção
mas deve continuar com máscara, amamentando seu filho. Certo. E falando sobre as gestantes ainda, né? Como os hospitais devem se preparar para receber uma gestante já nesse momento próximo ao parto, para essas consultas finais? O hospital, todas as unidades de saúde devem ter áreas específicas separadas para aqueles indivíduos que tiverem febre, manifestações respiratórias, que tiverem alguma suspeita ou diagnóstico de infecção por coronavírus. E aquelas parturientes e pacientes que não sejam portadores desses sintomas devem ser atendidos em outra área do hospital. Outra coisa muito importante é que os profissionais de saúde, que também têm pago um preço muito alto a essa pandemia, porque muitos têm ficado doentes, muitos têm ido a óbito, é que esses hospitais, essas unidades de saúde, disponham de medida de proteção adequada, aventais, máscaras, face shields, luvas, né? Para que eles possam exercer suas atividades com adequação. Certo, a gente já está se aproximando do final da nossa entrevista. Eu queria que a senhora deixasse um recado para os pais que estão nos assistindo, para que eles possam continuar cuidando da saúde física e mental das crianças neste momento de pandemia. Eu acho que o conselho final que eu dou é que, de fato, o maior presente que existe na vida de qualquer pessoa é ter um filho, não é? E que, diante de qualquer dúvida, diante de qualquer problema que existe, que os pais fiquem inseguros, o ideal é que consultem um pediatra, que essa criança tenha um pediatra que a conheça e que possa orientar da maneira adequada as vacinas, a alimentação, a atividade física, né? Como não os adolescentes, como se proteger das drogas, como se proteger da gravidez da adolescência, enfim, de vários problemas que o pediatra tem a formação para isso, né? Esclarecendo as dúvidas e com confiança de que isso é um momento que vai passar, mas que a gente ainda tem alguns riscos e que, no momento, ainda cabe, sim, manter o uso de máscaras para crianças acima de 2 anos, para todas as crianças, adolescentes e adultos, né? Manter o distanciamento social, manter as medidas de higiene, sobretudo a lavagem das mãos, que é importantíssima. As crianças precisam não só aprenderem a lavar a mão corretamente, mas também cobrarem de seus pais a lavagem correta das mãos, né? Então, seriam essas as considerações finais, agradecendo sua gentileza na reportagem. Bom, doutora Luciana, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui na Boa Vontade TV, convidada a voltar em outras oportunidades. Tá bom, um grande abraço a todos e uma boa tarde. Nós conversamos com a doutora Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e falou conosco sobre os efeitos da pandemia na saúde física e mental das crianças.